pessoal, tava meio sem saco de organizar o layout da gravação, então vai ficar com o reflexo do ring light no meu óculos. Vocês que lutem. Não tô muita paciência não. Não tava afim de bater cabeça com o enquadramento. Eu mexi no tripé. Ai, é uma droga esse ring light rebatendo no óculos. Eu vou gravar aula sem óculos, que é maravilhoso, porque eu não enxergo nada. Tá. Essa primeira aula que a gente vai assistir, que eu vou gravar agora, ela é muito importante, ela é uma aula introdutória. Então qualquer tipo de assunto que eu for tratar, de psicologia do trabalho, psicologia organizacional, comportamento organizacional, ela tem que ser vista. Por quê? Porque independente da teoria que você vai estudar, você tem que saber o contexto que aquilo tudo aconteceu. Então você tem que saber como foi o processo sócio-histórico de construção, que caminho a gente percorreu para chegar até onde chegou. E aí por isso que essa aula ela é imprescindível para se começar qualquer conversa sobre o universo de organização, seja para falar sobre a organização, sobre o trabalho. Isso é uma coisa, é a primeira coisa importante a dizer. A outra coisa importante para dizer é que quem conta a história contamina a história que ela é contada. E é lógico que partindo do pressuposto de que eu sou uma cientista social, eu jamais poderia inventar situações, ok? Isso de fato não vai acontecer. Inventar falas, inventar acontecimentos, deturpar teorias, mas é inevitável que a forma como eu conto essa história seja contaminada pela minha formação acadêmica, pela minha formação profissional e até pela minha formação pessoal, pelas minhas experiências de trabalho. Então é importante ter em mente que eu vou contar para vocês a história do mundo do trabalho, mas diante da perspectiva de uma psicóloga do trabalho, diante de uma perspectiva minha, de quem é comprometido com o trabalhador, prioritariamente. É lógico que para existir um trabalhador é preciso, eu não estou dizendo que devemos apedrejar as organizações, por quê? Porque para existir o trabalhador, e eu sei sobre a relevância do trabalho, defendo-a e estudo, é preciso de que haja organização, as organizações para que ele trabalhe. Então não endemonizo de forma alguma o formato organizacional. Muito chato isso, Luiz rebatendo. Vou ficar assim. Não demonizo de forma alguma o formato organizacional. Eu só estou deixando claro que é importante que essa história vai ser contada sob a minha perspectiva. Também não quer dizer que eu vou omitir fatos. Pelo contrário, eu vou trazer, por exemplo, Adam Smith, que é o pai da administração científica, que é totalmente neoliberal, e eu vou trazer a perspectiva dele. Mas eu vou trazer o que ele fala de acordo com a narrativa do lugar que eu ocupo. Tá? Esses dois avisos, eles são muito importantes antes da gente começar. E aí, a gente tem que começar definindo o que é trabalho, né? E afinal, o que eu considero trabalhar? A gente tem dois grandes eixos de significado para definir o que é trabalho. Trabalho, primeiro a gente tem um eixo, a palavra trabalho ela vem do latim tripalho, que está associado a sacrifício, a fardo. E esse é o primeiro eixo esse é a primeira forma de ver o trabalho, associado a algo sacrificante, a algo custoso, a algo punitivo. E aí a gente tem uma outra forma de ver o trabalho, que é a aplicação de suas capacidades. Então a gente tem quem vê o trabalho como sendo um sofrimento, e a gente tem quem trata o trabalho como sendo um empenho para se atingir algo, né? É através do trabalho, segundo essa segunda perspectiva,
que as pessoas elas transformam a natureza. E aí o trabalho ele tem uma função, independente de se você associa ao tripalho ou ao aplicação de um esforço, independente de qualquer uma das duas vertentes, o trabalho ele tem uma função muito própria, que é o pro homem, que é o de domínio da natureza e de hominização. O que isso significa? Significa que é através do trabalho que o homem se humaniza. É através do trabalho que o homem transforma o meio social, a natureza. E aí é através dessa transformação que ele atribui assim uma identidade de humano. Tá? O nosso trabalhar, ele vem lá do começo, quando a gente pensa ainda não em trabalho formal assalariado, né? No começo da contação da história, dos êxodos rurais, que nem era êxodo rural, né? Dos êxodos, parará, ele vem da necessidade natural do homem de fazer alguma coisa, seja matar sua fome, só seja ou de se relacionar socialmente. Então, partindo de uma necessidade natural, fisiológica de alimentação, ele precisou ir trabalhar. Partindo de uma necessidade natural, fisiológica de convívio social, ele precisou ir trabalhar. E aí, mais uma vez, reforça esse sentido de hominização. Por quê? Porque o leão, ele também sente fome e ele precisa sair para caçar, mas ele não tem um propósito além daquele. E aí tá a diferença no homem, porque no homem ele sai para caçar para ter uma comida, uma alimentação com um propósito pré-estabelecido, com uma relação. A gente não tem como eu contar a história do trabalho, do mundo do trabalho, sem citar algumas pessoas. Adam Smith, como eu falei na introdução, é uma delas, mas outra pessoa muito importante para contar essa história é Karl Marx, né? O Karl Marx, também conhecido como Carlos Márcio, é um dos grandes teóricos desses processos de definição de construtos sobre esse universo do trabalho. E aí ele fala que o planejar diferenciando o trabalho humano daquele executado, o planejar diferencia o trabalho humano do executado pelos animais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o leão também sai para caçar, mas ele caça o que tiver lá. Ele sai quando ele tá com fome. Se ele não tiver com fome, quem não já viu, sei lá, esses documentários no Discovery, que a pessoa chega perto do leão, parará, e fala assim, é seguro porque ele tá de barriga cheia, é seguro porque ele recém comeu 5 zebras. Porque ele não tem um propósito, porque ele não tem um planejamento do tipo, vou apenas deixar essa zebra manca, eu estou de barriguinha cheia, vou deixar essa zebra manca, apenas para que ela fique manca, porque quando me der fome, vai ser mais fácil para eu poder matá-la e comê-la, mesmo não tendo geladeira. Não existe isso, não existe o planejamento do trabalho. E o homem planeja. Então ele se organiza, ele também sai para caçar, mas ele sai de uma forma planejada e não tão intuitiva e natural. E aí, de acordo com Karl Marx, né, essa é a diferença do nosso agir para o agir animal, e essa é a diferença que faz com que a gente chame aquilo que ele faz, aquela caçada que ele faz, de trabalhar, né? Tem uma fala do Marx que é muito bacana, que ele fala assim, no fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador. O que ele está falando? Que ao terminar de trabalhar, ao terminar de gravar essa aula, eu vou ter um resultado mais ou menos semelhante com aquilo que eu planejei, tá? Ele não apenas efetua a transformação de forma natural, realiza ao mesmo tempo a matéria natural, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como lei. Então o meu objetivo, eu parto para o trabalho com um objetivo determinado por mim, diferente do leão. O leão, ele sente fome, mata fome, tá? É intuitivo. O homem não, há o planejamento. E aí essa fala do Carlos Márcio define perfeitamente esse planejar, essa diferença, né? Quando a gente vai definir trabalho, a gente tem também como defini-lo
a partir de dimensões. Então, assim, para eu formar o conjunto, eu vou botar uma lousa aqui. Para eu formar o conjunto do que a gente chama de trabalho, eu junto 5 blocos de características e esses 5 blocos de características, eles formam o conceito de trabalho. Blocos de característica. O primeiro bloco é a característica concreta do trabalho, né? Que é a tecnologia do trabalho. Vou usar como exemplo essa aula, que é o meu trabalho agora. Qual é a minha característica concreta? Eu preciso ter livros e internet para fazer pesquisa e aprender e construir meu saber. Eu preciso ter um painel ou um computador. Eu preciso ter uma internet e um computador para subir o vídeo para vocês. Eu preciso ter um celular para gravar o vídeo. Isso é a característica concreta. É o que eu preciso para desempenhar o meu trabalho. Quais são as tecnologias que eu utilizo para fazer aquele trabalho acontecer. Então, se eu sou um policial, a característica concreta do trabalho dele é ter uma viatura, é ter um algema, é ter um colete, é ter uma arma, é saber se defender em situação de ameaça. Isso é a característica concreta. Segundo bloco, para a gente formar a palavra trabalho, é a característica gerencial. Então, eu preciso de objetos concretos para trabalhar e eu preciso gerenciar coisas para eu trabalhar. Então, eu tenho que planejar X horas para eu preparar a aula. Cada aula, se for um assunto que eu domino, essa aula de mundo do trabalho é uma aula que não preciso nem de slide, eu sento e falo. Mas ainda assim, eu preciso de pelo menos 2 a 4 horas para atualizar o conteúdo. E aí eu tenho que subir essa aula até, sei lá, até meia-noite de segunda-feira. Então eu tenho que organizar 4 horas para preparar o conteúdo. Aí depois eu tenho que separar mais 1 hora para gravar. Depois eu tenho que separar mais uns 30 minutos. Não, 30, quem dera, porque para cada hora gravada tem pelo menos 2 de edição. Algum tempo para editar o vídeo, parará, e aí eu tenho que ter um bom pacote de internet para subir, eu tenho que gerenciar as ações que envolvem meu trabalho. Aí eu tenho que me relacionar com os outros professores, com a coordenação do curso. Isso é o gerenciamento do meu trabalho e faz parte do conceito para formar o conceito de trabalho. Um outro componente que forma a palavra trabalho, que forma o que é trabalho, é o componente socioeconômico. O socioeconômico, esse componente, ele diz respeito à prosperidade, né, à renda, à composição do emprego. Então, é tanto a transformação social quanto econômica que o trabalho faz. O que isso significa? Significa o papel da docência, o papel do policial, mas também em mim o papel do salário na minha renda. E o papel do salário na minha renda e o efeito disso na sociedade. Então a gente precisa dos professores para uma transformação, um processo de educação, e esses professores precisam de salário para fazer a economia girar, parará. Isso é a dimensão socioeconômica. A dimensão ideológica, ela é o que realiza o poder do trabalho. Assim, eu sempre, se você já foi meu aluno, certamente você já ouviu esse exemplo. E se você nunca foi meu aluno, você está ouvindo pela primeira vez, sabendo que você vai ouvir outras 37 vezes. Eu falo que sempre que você conhece alguém, aí você vai comentar comigo. Você está com um crush novo e você vai comentar comigo: amiga, estou com um crush novo. Aí ela fala, uma das primeiras perguntas é: o que ele faz? Ele é engenheiro. Ele é médico. Ele é advogado. Ele é padeiro. Ela cria automaticamente uma série de um conjunto de características e personalidade próprio da ideologia própria do trabalho que ele desempenha. Então, o trabalho de professor, ele é composto pela formação concreta, que a gente já descreveu: celular, internet, computador, livro e parará. Gerencial, de administrar o tempo, a organização, parará. Socioeconômica, o que eu vou receber um salário, o que eu vou fazer com esse salário, a transformação social desse salário e também do desempenho da minha função. Ideológica, que é o significado do meu trabalho. Quando eu falo que eu sou psicóloga, todo mundo quer ter um filho
ou algum problema de relacionamento e parará. Por quê? Porque as pessoas têm uma formação de construção de significado do psicólogo muito próprio disso. Aí eu tenho que explicar, não, mas eu não faço clínica. Faço clínica do trabalho, mas eu, só para resumir a história. Não, eu não faço clínica. E aí dá aquele bug na cabeça da pessoa, que tipo, que tipo de psicólogo é esse que não faz clínica? Por que você não vai falar sobre o inconsciente? Por quê? Porque vai de encontro ao repertório que ele construiu do que significa ser um psicólogo, tá? E por fim a gente tem a dimensão simbólica, né? Que casa muito com essa ideológica. A simbólica são os significados do trabalho. Então cada um, e aí ela é muito pessoal, cada um atribui aquele simbolismo que lhe vê. Quem já me viu falar porque eu sou professora já certamente ouviu a palavra romantismo junto com isso. Por quê? Porque para mim, Luísa, eu tenho uma perspectiva romântica da docência. Esse é o simbolismo que ele tem próprio para mim. Talvez se você perguntar para minha filha qual é o simbolismo do professor, ela vai dizer pessoa malvada. Então essa última dimensão, ela é muito pessoal de quem narra. Outra coisa importante para a gente falar nesse começo dessa contação dessa história é que o trabalho ele pode ser descrito através de 3 visões. E aí foi o que eu falei para vocês, né? Quem conta a história conta a partir da perspectiva dele. E aí ele vai partir de uma dessas 3 visões. A primeira é a clássica, que eu pouco conheço quem ainda, na verdade eu não conheço ninguém que ainda a use como referência teórica para descrever o trabalho. A gente usa para dizer que ela existiu, mas hoje não se vê mais alguém usar a visão clássica do trabalho como ferramenta. O que ela fala? A visão clássica do trabalho, ela vem lá da época de Platão e Aristóteles, na Grécia Antiga. Então ela é a primeira perspectiva de trabalho, né? Filosofia clássica, e ele associava o trabalho a uma situação inferior. Então, o trabalho manual, né? Então só trabalhava a ralé, as castas menos favorecidas, enfim, trabalhar era para quem era indigno. Quem era culto, quem era superior, desenvolvia, ou era indigno ou escravo, né? Ou estava em situação de escravidão. Não existe escravo, existe pessoa escravizada, depois eu falo sobre isso. E quem era superior, quem era digno até então, desempenhava funções apenas filosóficas ou de raciocínio, né? De pensar. E aí, nessa perspectiva, nessa visão clássica do trabalho, há o que a gente chama da exaltação do ócio, que o bonito é ficar à sombra da árvore pensando na vida. Se você precisa fazer pão para vender, ou se você precisa arar um campo, ou se você precisa costurar uma roupa, você é uma ralé da ralé. Então, nessa visão clássica do trabalho, o trabalho é associado a algo que só quem é bem baixo faz. Uma outra visão é a visão capitalista tradicional, que ainda não é o ponto de vista do que eu falo, mas é o que eu falei, seria desonesto se eu contasse uma história só com a minha perspectiva. Não vou contar o que não é aquilo que eu estudo, aquilo que eu uso como instrumento. Isso não é bacana. Então por isso eu tenho que falar sobre a visão capitalista tradicional do trabalho. Essa perspectiva a gente usa como norte, né, como maior representante, um dos maiores representantes, o tal do Adam Smith. O Adam Smith é o pai da administração científica, né? Foi ele que falou assim, isso aqui tá muito de senso comum, tá muito intuitivo, aconteceu tudo muito natural, é preciso que a gente coloque isso aqui de forma sistematizada, é preciso que a gente organize isso aqui para que ele tenha um método claro e que a gente possa replicar.
Então foi o Adam Smith quem veio e organizou e criou e cunhou e fez da administração uma ciência. E aí com isso vieram várias consequências. Mas uma coisa que chama muita atenção nessa visão do trabalho capitalista social é que ela naturaliza a divisão do trabalho. Então, quem parte dessa perspectiva do Adam Smith, e ela é muito própria do pessoal da administração, quem parte dessa perspectiva, ela parte de uma perspectiva de que o trabalho é uma aptidão individual. Poderia ser boa, se não fosse ruim. É ótimo. Ele fala que é bom porque ele dá para a pessoa um poder de falsa autonomia, né? Peraí, deixa eu ver aqui assim. É bom, assim, olhando assim, você parece, bom, bacana, ele dá para a pessoa autonomia, porque ele tem uma aptidão individual, uma especialização própria para trabalhar em algo. Parece bom. Mas quando você vai olhar essa história meio de perto, e aí entra, mais uma vez falando, entra que quem tá contando a história pra vocês sou eu, e aí eu tenho que falar pra vocês, olhando isso mais de perto, não é bom. Por que não é bom? Porque ela estigmatiza, porque ela determina o sujeito a algo. Então, quando o pessoal do capitalismo tradicional vem falar que o trabalho é uma aptidão individual, ele é cruel no sentido de que você está apto a ser um operador de máquina numa fábrica. E contente-se com isso, porque aí é para isso que você tem as capacidades, é para isso que você está habilitado. Então isso é cruel no sentido de que limita alguém a algo. De repente, eu nem quero mais ser professora, eu quero virar astronauta. Não dá, por quê? Porque eu tenho uma aptidão própria para a docência, porque eu sei me comunicar, eu sei me relacionar, faz de conta. E parará. Então esse é o risco de você tratar a naturalização, esse é o risco de você tratar a divisão do trabalho como sendo algo natural. O pessoal do capitalismo tradicional também, claro, lógico, totalmente coerente, realiza um juízo de valor sobre a produtividade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que só trabalha bem quem trabalha muito. E só é considerado trabalhar muito quando você produz pra caramba. Onde está o buraco nessa afirmação? Está no sentido de que ele não está focado na qualidade ou na necessidade. Por quê? Porque o capitalismo ele quer vender. Então ele não está comprometido. Se eu sou uma fabricante, minha fábrica ela é bem sucedida se eu fabrico milhares e milhares de borracha. É uma borracha mequetrefe, mas é milhares e milhares de borracha. Ele não liga se eu fabriquei só centenas e centenas, mas de uma borracha sensacional, que não polui, que não deixa resíduo e parará. Ele associa o valor daquilo à produtividade desmedida. Isso é importante de saber, caracterizando o capitalismo tradicional. Outra coisa também é que ele associa o valor ao sucesso do trabalho. Então, se você quer viver da sua arte e das coisas que a natureza dá, você, de acordo com a perspectiva, mas você vai ser duro, enfim, afinal sua arte não vende tanto, não é tão cara na venda, não é financeiramente tão rentável, mas você tá felizão vivendo a sua arte, das coisas que a natureza dá. Mas diante dessa visão capitalista tradicional, você não está bem sucedido. Por quê? Porque ela associa ao valor financeiro. Então, a gente está inserido na sociedade capitalista tradicional, e nessa sociedade eu só vou ser considerado um trabalhador de sucesso se eu ganho a partir de X reais por mês, se minhas contas estão todas pagas e se eu não preciso fazer empréstimo. A outra perspectiva é a marxista, né? Mais uma vez, Karl Marx aparecendo aí. O que Carlos Márcio fala?
ele traz o trabalho, ele concorda que o trabalho ele é uma dimensão estruturante da vida humana. Então, Carlos Marx está falando, olha, trabalho é extremamente importante. E é justo por isso que a gente tem que olhar pra caramba pra isso. Porque ele estrutura a vida do homem. O homem precisa trabalhar para atingir níveis de coisas que para ele é interessante. No decorrer da aula a gente vai ver. Meu monitor tá ficando azul. Mas ele fala que o trabalho como está atualmente, diante da sociedade capitalista, ele tá sendo tratado como uma mercadoria. E dentro desse perfil de ser tratado como uma mercadoria, ele é alienante, ele é exploratório, repetitivo e monótono. E aí depois ele traz soluções para que isso aconteça, mas a gente não vai se aprofundar muito na teoria de Marx não nesse momento. É isso. Para o Marx, o trabalho é importante, tem que ser olhado, mas ele não deve ser tratado como algo só exploratório, só repetitivo, e sim como uma necessidade do homem e do coletivo, né? Continuando a contar a história. Então tá, o que é que a gente fez? A gente vem lá de Platão e Aristóteles, que o trabalho era degradante, que o bonito era ficar à sombra da árvore pensando. Daí a gente passa pelo Império Romano, pela Grécia e pelo Oriente, onde o trabalho ele começa a ser visto de uma perspectiva diferente. Por que que isso acontece? Pensemos juntos. Antes, só trabalhar... Tinha pouca gente no mundo. Pensa na época de Aristóteles e Platão. Meu Deus. Platão. Tinha pouca gente. Então não se precisava de muita produtividade, era tranquilo dar subsistências para todas aquelas pessoas. Depois, na época do Império Romano, na Grécia, Depois, na época do Império Romano, na Grécia, e já tinha uma população maior, uma demanda por produtividade maior. Se eu tenho uma demanda por produtividade maior, eu tenho uma demanda por produtores, ou seja, trabalhadores. Mas peraí, eu preciso que as pessoas trabalhem, mas não era feio trabalhar? As pessoas não fugem de trabalho se eu associo o trabalho a uma coisa negativa. Mas eu quero que as pessoas trabalhem e precisamos fazer uma transformação. E aí vem a igreja protestante, parará, eu não vou entrar muito no detalhe da contação da história, senão esse vídeo fica imenso, que já está para ficando, para transformar isso. E ele traz o trabalho ligado ao sagrado. Então, se você quer se aproximar de Deus, você tem que trabalhar. Se você quer se aproximar do sagrado, você tem que trabalhar. Opa, então é interessante trabalhar, porque Deus não é uma pessoa bacana? Eu não quero ser uma pessoa bacana, eu não quero me aproximar do sagrado, então eu vou ser um trabalhador. E aí a gente tem uma transformação do significado do trabalho para a sociedade. Ele para de ser associado, de ser valorizado o ócio, para ser valorizado não sei o que. Pois é, tem um negócio aí que não sei o que, Deus ajuda. É isso. E aí vem a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, no final do século XVIII e nas últimas décadas do século XIX, segunda Revolução Industrial e a terceira no século XX. Na primeira Revolução Industrial, ela é caracterizada pela substituição da energia animal, né? Você pensa naquelas rodas de moer. É aqueles negócios que eram movidos por bois ou negócios com cavalo, parará. E aí eles passam a ser substituídos por força hidráulica. Vou colocando imagens dos bichos, dos moinhos sendo movidos pela força da água, ou por carvão, ou por máquina a vapor. Isso é o que caracteriza a primeira Revolução Industrial. E aí com isso vem o boom da indústria têxtil e a indústria siderúrgica, né? Que são as atividades economicamente mais produtivas e características da primeira Revolução.
segunda revolução industrial, a primeira você pensa que foi na Europa, lá na Inglaterra. A segunda revolução industrial ela é mais forte nos Estados Unidos, já sai da Europa e ela fica mais forte nos Estados Unidos. O que caracteriza a segunda revolução industrial? Pensa, na primeira a gente está substituindo a força dos animais por hidráulica e combustão, né? Na segunda, a gente tem o advento do motor de explosão interna. Vou explicar para quem, assim como eu, não entende muito de engenharia de fábrica, parará, mas aí é só pensar. A água era um motor externo, ele ficava fora para o bicho rodar. O carvão é um motor externo, por quê? Porque ele fica fora da máquina para o bicho fazer esquentar e funcionar. A combustão interna era um motor que utilizava petróleo e eletricidade, então ele já era menor, mais compacto e por isso dentro da própria máquina. O que significa que ele precisa de menos espaço. Com a segunda revolução industrial a gente tem um boom das indústrias petroquímicas, a gente tem um boom por novos meios de transporte, então a venda e o comércio dá um salto muito grande, porque você consegue ter grandes polos especializados em alguma coisa. Então, antes, como o transporte não era um forte, eu precisava que na minha cidade tivesse quem fabricasse roupa, quem fabricasse comida, quem fabricasse isso, aquilo, aquilo, outro. Com o boom da segunda revolução industrial e os novos meios de transporte, a minha cidade podia ser um grande polo de meias. Ah, mas e vai faltar casaco? Não, porque agora a gente tem como transportar os casacos de um outro grande polo, tá? E aí também é muito caracterizado pelo modelo taylorista e fordista. Na terceira revolução industrial, a gente tem uma outra mudança da forma de funcionamento de energia das fábricas, que agora a gente usa energia atômica e o progresso científico e tecnológico ele é sem limite. Então hoje não, na ocasião da terceira revolução industrial, a gente tem a mudança de um computador enorme por um computador menor, por exemplo, ou de uma máquina de fax enorme para uma máquina de fax menor. E aí essa terceira ela é bem caracterizada pelo crescimento da tecnologia de informação, né? Então, computador, robô, redes locais, telefonia automatizada, não precisava mais da telefonista, era um ponto ligado ao outro, fibra ótica, telefone celular, internet. E aí, administrativamente, a RH, a logística da coisa, ele é caracterizado nesse período da terceira revolução industrial pela busca de modelos mais flexíveis. Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais rápidas, tá? Vou terminar essa aula trazendo uma chamada para reflexão. Fala-se na quarta revolução industrial, né? Então eu queria que vocês dessem um Google, ou enfim, buscassem e dessem uma lida sobre o que está se dizendo sobre a quarta revolução industrial. A gente está vivendo a quarta revolução industrial? O que caracteriza? Qual é a transformação? Tá? Aí a gente comenta nos fóruns e eu volto depois para continuar esse bate-papo gostosinho sobre o mundo do trabalho. Um cheiro.